dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 17 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar da entrevista do Tim Cook falando do iPad Pro, de híbridos entre PCs e tablets e também do rumor do carro da Apple. Vou falar de avaliações do Google Maps dando até 1 TB de espaço no Google Drive, Foursquare oficialmente lá no Apple Maps, Microsoft deixando o Android de lado, algoritmo de busca da App Store melhorzinho, atualização do WhatsApp para iOS, problema de carregamento do iPad Pro e a Microsoft ensinando programação para as crianças com o Minecraft. Vamos lá! A Microsoft se uniu a uma companhia chamada Code.org e eles anunciaram ontem um tutorial feito para crianças que ensina conceitos básicos de programação usando o Minecraft. O tutorial é em forma de jogo, ele tem 14 fases e todo o visual dele é bem familiar para quem conhece o Minecraft, ou seja, as crianças que decidirem fazer esse tutorial vão estar em casa e elas podem, por exemplo, mexer e arrastar uns blocos para fazer as linhas de código e em seguida elas executam o código e veem o personagem ali na tela fazendo as ações que elas programaram. Esse tutorial foi desenvolvido para um evento que já vem acontecendo desde 2013, chamado Hour of Code, que incentiva a aprendizagem de programação para crianças e já está disponível lá no site do Code.org. Ele é gratuito, é bem fácil de mexer e vale a pena dar uma olhada. O link dele está aqui na descrição do episódio. Ainda sobre a Microsoft, eles tinham anunciado no começo do ano que iam disponibilizar uma plataforma para ajudar os desenvolvedores a adaptarem o app de Android e de iOS para que eles rodassem no Windows sem muito esforço, de um jeito fácil, para ver se o pessoal se empolgava e lembrava do Windows na hora de fazer e publicar aplicativos. Mas, ao que tudo indica, os planos vêm mudando. O The Verge publicou ontem uma matéria que fala que a Microsoft não está mais desenvolvendo a compatibilidade dessa plataforma para Android e que eles estão se concentrando só em iOS, o que na verdade era o plano inicial da Microsoft em abril, quando eles anunciaram isso aí. O Terry Myerson, que é o vice-presidente da divisão de Windows lá da Microsoft, falou que eles tinham considerado lançar isso só para iOS desde o começo, mas que depois eles resolveram incluir os apps de Android na brincadeira e parece que a iniciativa durou pouco, né? Se depender das fontes do The Verge e das fontes do Windows Central, que também deu a notícia, a Microsoft mudou de ideia de novo e é provável que daqui para frente só dê para adaptar apps de iOS para o Windows. Agora olha que legal, o Google sempre teve um sistema de avaliação de estabelecimentos, tipo restaurante, bar, loja e coisas assim, mas ninguém nunca deu muita bola para isso. O pessoal prefere ver as recomendações do Foursquare, por exemplo, que geralmente existem em maior número e por isso trazem reviews sempre mais atuais, né? Mas parece que o Google resolveu que eles querem voltar a ser relevantes nessa categoria de reviews e eles lançaram um programa de recompensas que dá até 1 TB de armazenamento no Google Drive para quem avaliar lugares por aí. O nome dessa função de avaliações do Google é Guias Locais e quem resolver avaliar os lugares a partir de agora pode ir do nível 0 ao nível 5 lá no programa de pontuação deles e se você chegar no nível 4 com 200 pontos, seja lá o que isso significa, vai ganhar o TB de armazenamento, além de um presente anual de agradecimento do Google. As outras formas de premiação são alguns sorteios e umas participações de workshops, convites para eventos do Google e até lançamento antecipado a alguns produtos deles. Legal essa iniciativa do Google, é a solução que eles estão encontrando para que eles possam continuar relevantes justamente no momento em que as pessoas estão usando cada vez menos o Google para procurar as coisas e estão recorrendo a apps especializados para fazer umas pesquisas, como por exemplo o Foursquare. Como o Google sabe melhor do que ninguém que o pessoal adora coisas grátis, eles resolveram usar isso em favor deles e de toda a comunidade de usuários, já que agora todo mundo vai ter mais avaliações para ajudar a decidir se vale a pena ir num restaurante ou não, por exemplo. Bacana! Agora, o outro lado da brincadeira, vamos falar do concorrente do Google nesse mercado, que é o Foursquare. Ontem a Apple confirmou que eles vêm usando dados do Foursquare nos resultados da pesquisa do Apple Maps, o que era uma coisa que já vinha sendo cogitada por aí há anos, mas só agora foi confirmada. A Apple tem uma lista que mostra todos os parceiros que fornecem vários dados para o app de mapa deles. O Foursquare nunca tinha aparecido lá, mas agora ele apareceu e está junto do TomTom, Booking.com, TripAdvisor e Yelp e vários outros. Agora ele também é reconhecido oficialmente como parceiro da Apple para exibir avaliações de estabelecimentos comerciais. Bacana. E falando em resultados de busca, a App Store sempre foi bem burrinha nesse aspecto. Até as pesquisas mais simples, tipo o Facebook, retornavam os resultados meio absurdos, sem qualquer relação com o Facebook, ou até com apps que estavam ligados ao Facebook. Um caso curioso que aconteceu não faz muito tempo também foi o do Tweetbot, que é um app bacana para Twitter, e aí quando você procurava por Tweetbot na App Store, o Tweetbot aparecia em segundo lugar nos resultados, e em primeiro lugar vinha um app nada a ver.
Bom, de qualquer forma, a Apple vem mexendo nos algoritmos de busca e resultados da App Store desde o começo de novembro, e os usuários e os desenvolvedores vêm confirmando que a coisa está bem mais inteligente. Os resultados agora fazem mais sentido, trazem apps na relevância certa e misturam melhor os resultados gratuitos e pagos, o que é sempre uma boa notícia para seguir mostrando e insistindo que apps pagos merecem tanta atenção e tanta consideração de serem baixados quanto os apps gratuitos. Vamos ver se agora o pessoal se empolga e faz essa mesma coisa com a Mac App Store, né? Agora que a Apple lembrou que ela existe, depois da burrada que eles fizeram na semana passada que eu comentei aqui, bem que eles podiam dar um pouco mais de atenção para ela agora. Mas essa melhora na App Store do iOS já é uma ótima notícia, porque estava precisando mesmo. Já que o assunto é a novidade da App Store, vamos falar agora de uma atualização do WhatsApp que chegou ontem lá na App Store e que traz umas novidades legais para quem tem os novos iPhones. Agora você consegue usar o 3D Touch na sua lista de conversas para poder visualizar uma conversa sem ter que abrir. Além disso, com o menu contextual do 3D Touch que aparece quando você arrasta um elemento para cima, quando você está pré-visualizando, você tem acesso a algumas funções como arquivar uma conversa, silenciar, excluir e marcar uma conversa como não lida. Essa novidade já está causando alívio para uns e desespero para outros, já que se você só pré-visualizar uma mensagem, ela não aparece como lida para quem enviou. Uma outra novidade bacana do app é que se você receber um link, ele já carrega o título e a imagem de destaque do link, o que ajuda bastante a você saber se aquela coisa é relevante ou não antes mesmo de você abrir. Esses recursos todos que eu falei aqui não são nenhuma novidade, o pessoal que usa o Telegram, por exemplo, que é um WhatsApp melhorado, já conhece eles faz tempo, mas é legal ver que o WhatsApp tem se esforçado um pouquinho mais ultimamente para poder implementar as novidades num espaço de tempo mais curto do que o que eles vinham fazendo nos últimos anos. Mas quer uma dica? Larga o WhatsApp e baixa o Telegram, ele é bem melhor e eles tratam os usuários com um pouco mais de carinho. Pode testar que você não vai se arrepender. Agora vamos falar do primeiro candidato a problema de fabricação do iPad Pro. Demorou um fim de semana inteiro, estava perigando de não ter, mas chegou. Alguns usuários têm procurado os fóruns de suporte oficiais da Apple para tentar resolver um problema que aparentemente faz com que o iPad Pro pare de responder depois dele ficar sendo carregado. A pessoa deixa ele ali conectado, volta depois de algumas horas e só consegue usar o iPad Pro depois que ela reinicia, apertando e segurando os botões de início e de ligar e desligar. Quem deu a notícia foi o pessoal do Mac Rumors e eles mesmos testaram isso e conseguiram reproduzir o erro. Eles carregaram o iPad Pro deles até 100% e ele travou, só voltou a funcionar depois que eles forçaram o reinício do aparelho. Esse tipo de problema não é exatamente uma novidade, a gente já viu aqui e ali umas situações parecidas em que o touchscreen dos iPhones, por exemplo, paravam de funcionar de vez em quando a pessoa colocava ele na energia, mas se esse problema do iPad Pro afetar a maioria dos aparelhos, é bom que a Apple ache uma solução logo para isso, para evitar um Connecta Gate, um Trava Gate, um Charge Gate ou qualquer outro nome cretino desses que com certeza vai aparecer por aí. E por último, falando sobre o iPad Pro, o Tim Cook deu uma entrevista para um jornal irlandês e comentou sobre o papel dos computadores e dos tablets na linha de produtos da Apple. Ele aproveitou para falar que eles não têm nenhum plano de fundir as duas coisas, a exemplo do que a Microsoft fez, porque, segundo ele, nenhuma das experiências fica boa o suficiente. Você acaba abrindo mão das funcionalidades do computador, abre mão das funcionalidades do tablet para fazer uma coisa só, e aí nada fica bom. Isso, claro, segundo o Tim Cook. Ainda sobre essa mesma entrevista de ontem, perguntaram para ele sobre os rumores do carro da Apple, e ele falou que não tinha nada para anunciar sobre isso, mas que ele prevê grandes mudanças na indústria automotiva para os próximos anos, com o aumento de carros elétricos, carros autônomos rodando pelas ruas, e que existe uma demanda muito grande por interfaces para o usuário. Ele conclui falando que muitas mudanças devem acontecer nesse mercado, e o recado aqui é claro, né? A Apple está de olho nisso. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. As notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!